Bonsoir, boa noite, bonjour, com eco e tudo. Você chegou ao mais do mesmo. Como é que você vai? Tudo bem? Eu fico curioso para saber como é que foi o seu dia, se ele terminou bem até agora, pelo menos o dia profissional, né? Porque o dia ainda não acabou, ainda está claro aqui no Quebec. Bom dia, Kelly. Bom dia, José Cláudio. Bom dia, Bilinho. Bom dia, Alanda. Bom dia, não. Vocês estão me pegando. Hoje eu anotei aqui. É só o costume. Boa noite, meus irmãos. Bonsoir, que Deus abençoe vocês. Bom dia, Livanda. Ai, já vai no automático, né? Boa noite, Livanda. Bom dia, Karine. Boa noite, Keira. Bom dia, Bilinho. Bom dia, Davi. Bonsoir, Davi. Bonjour, Davi. Bonsoir, Neidiana. Que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que tudo bem com vocês. Boa noite. Eu fico pensando aqui como é que foi o final do seu dia, como é que foi o seu dia profissional, né? E eu espero que tenha sido agora sim um bom dia, que Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui de novo. Quero lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. E a gente fica situado na Rue Masson 3580, no bairro de Rosemont, La Petite Patrie. E aqui acaba o meu francês, né? Além do bonsoir. Eu quero desde, desde, desde já desejar que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo juntos aqui, né, com muito café nas ideias, né, mas com muita disposição no coração para que o Senhor possa nos usar aqui e que juntos aqui sejamos abençoados, né? Então, a gente está falando, o nome do programa é Mais do Mesmo, porque a gente está falando mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Jesus, que a única novidade que a gente está buscando aqui é a novidade de vida, não é isso mesmo? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Karine. O dia foi agitado. Boa noite, Thalita. Boa noite, Josué. Que Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, Tamires. Como é que vai, Tamires? Deus te abençoe. Obrigado aí por mais uma vez. Já te agradeci pelo culto. Josué, já te agradeci pela carona também do aeroporto. Boa noite, Marina. Deus abençoe. Então, para quem ainda não percebeu, que parece ser o meu caso toda vez que eu dou bom dia aqui, né? O horário mudou. Ainda botei aqui, vai dar uma de José Cláudio agora. Nota pessoal para não continuar dizendo bom dia aos irmãos. Vai ser difícil, vai demorar um pouco. Né? Os primeiros foram intencionais, os últimos saíram sem querer. Então, sempre ao vivo de segunda às 18h02, para a gente decorar o Salmo 18:2, que diz: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Que promessas maravilhosas, que características, melhor dizendo, maravilhosas desse Deus bendito, né? Boa noite, Fábio Luiz, que Deus abençoe você também. Então, seguimos, nessa semana estamos falando sobre o texto, o que texto que dá tema à nossa semana, eis que tudo se fez novo, né, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e como eu disse, ele começa com um portanto. Então, para não chegar seco, né, daquilo que o versículo diz, está tentando recuperar um pouquinho do contexto, mas longe de tentar fazer uma exposição precisa do texto, eu estou trazendo alguns elementos aqui e tentando investigar aqui o que é que Paulo tem para nos dizer, né? Por que que essa experiência de Paulo ela pode ser tão importante para nós, né? E ontem a gente considerou especificamente a realidade com que Paulo descreve a vida, né? Como a Karine colocou aqui, o dia foi difícil hoje, né? Eu imagino que outros de vocês também tenham tido. E o dia foi muito ocupado, mas foi uma bênção, né? Então, assim, de maneiras diferentes, vamos terminando a nossa jornada diária, né? Então, boa noite, Príncipe, que Deus abençoe. Então, a gente, quando Paulo vai descrever o seu dia, né, a sua caminhada, a sua jornada, ele vai dizer a realidade da vida, né? Ele não finge vamos dar um bom testemunho. Não, ele fala da verdade, mas fala da verdade com esperança, né? Ele fala de uma vida dura, com direito a perseguições, açoites, calúnias, provocações, prisões, condenações, rejeições, abandonos. Paulo é sincero quando perguntam a ele como ele está, ele fala, né? Dizem que esse é o problema do chato. Dizem que o chato é quando pergunta como é que você está e o cara diz, né? Mas Paulo fala disso, mas não para nos problemas, né? Então, ele vai dizer que apesar da vida difícil, ele olha com esperança para a eternidade, né? E eu fico imaginando algum teólogo da prosperidade ouvindo Paulo contar a sua semana para alguém, né? O cara fala, pelo amor de Deus, não faz isso não, vamos orar, né? Então, boa noite, Jade, que Deus te abençoe. Então, mas o nosso ponto principal foi exatamente esse, não tanto só a descrição, né, daquilo que é a vida, mas como Paulo estava focado
na recompensa eterna, né? Boa noite, é, Saulo, Teodoro Saulo, Deus te abençoe. Deve ser Saulo Teodoro, Teodoro Saulo, depois a gente descobre aí, depois você bota aí pra gente se conhecer. Pelo menos de nome, né? Já que você não sabe o meu, possivelmente. Então, e é aqui que eu queria provocar a gente novamente, né? Como é que Paulo tinha tanta certeza de que daria certo, né? Ele já declarou pra gente que ele tinha uma certeza, mas como é que ele tinha tanta certeza? Boa noite, Tiago, que Deus abençoe. Como é? Isso me instiga, né? Me instiga a curiosidade, e ainda que eu já tenha algumas respostas programadas, eu procurei me envolver mais uma vez com o texto, não somente com isso, mas com outros textos, para pensar por que é que Paulo está tão convicto assim de que vai tudo acontecer como ele está dizendo. Será que ele não está enganado, né? Então, a resposta é apresentada de uma maneira mais simples, mais ou menos simples nesse texto aqui. Eu queria destacar apenas o versículo 5, né, que diz: Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito, e aqui o Espírito Santo como garantia. Eu falo disso quase toda semana, né, de que o Espírito Santo veio habitar no nosso coração como um penhor, como uma garantia da nossa salvação, né? Então, só isso já seria uma resposta. Teodoro Saulo, obrigado aí, que Deus te abençoe. Então, e só isso já seria uma resposta imediata aqui para o nosso problema. Como é que ele tem essa certeza? Olha, ele está testemunhando que o Espírito Santo é a garantia dessa certeza da vida eterna. Boa noite, Robert, que Deus te abençoe. Então, a resposta é apresentada de maneira mais ou menos simples, e quanto mais você lembrar de outros textos bíblicos, melhor você pode compor essa resposta. Mas ele fala assim: foi Deus quem nos preparou para isso. E é isso que? E aí eu posso responder de maneira rápida, parafraseada aqui, para sermos revestidos da imortalidade de um corpo glorificado, ou seja, teremos, falamos ontem, né, dessa casa que se desfaz, que é o nosso corpo, mas a certeza desse corpo glorificado, Paulo está trazendo para a gente aqui numa nova jornada, uma nova caminhada, né, sem pecado, sem tristeza, sem pranto, e na presença do Deus Santo eternamente, sem condenação, porque tudo foi realizado na cruz. Então temos uma promessa maravilhosa e o Espírito Santo é essa garantia. Então eu queria destacar ainda, irmãos, que a salvação, nessa perspectiva de Paulo, ela é um projeto de Deus para as nossas vidas, né? E por nossas vidas eu quero dizer que não é uma salvação universal, mas a vida daqueles que creem ou creram ou crerão em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente volta a dizer, a gente não está falando de universalismo. Então, nossas vidas é todos aqueles que creem, né? O próprio texto do versículo de João 3,16 diz: todo aquele que nele crer não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Então, contudo, se de fato vivemos em novidade de vida, é isso que a gente está buscando, se de fato estamos orando e buscando a face do Senhor, né? Lembramos aqui, falamos um ano, mais o tempo do pastor Cledemir, sobre 2 Crônicas 7,14, né? Se a gente de fato está buscando a face do Senhor e estamos nos entregando às Escrituras, lendo as Escrituras e deixando que as Escrituras nos leiam. Boa noite, Paula. Bom dia, Edam Bezerra. Que Deus, se eu li certo aqui, que Deus abençoe. Se de fato estamos buscando a presença do Senhor, a gente vai começar a temer esse Deus, né? A gente de alguma maneira vai começar a olhar para ele e falar assim: uau, peraí, Deus não é aquela peça manipulável que estavam me ensinando, não. Não é só cantar um louvor bonitinho e chorar diante do altar, não. Tem mais coisa envolvida, né? Então, hoje, e aí eu falo, né? Eu não perguntei se eu podia citar o nome, então eu vou chamar apenas de irmã aqui. Hoje, quem me destacou esse fato assim, de maneira muito clara foi uma irmã de nossa igreja que me encontrou num lugar que eu só estou 3 ou 4 vezes por ano, em um período muito curto de tempo, o metrô. Eu estaciono meu carro, pego o metrô e vou cortar o meu bebelo, né? Finalmente, ele chegou lá, estava num estado de petição de miséria, o barbeiro falando assim: há quanto tempo você não vem aqui? Eu preciso do seu dinheiro. E finalmente a família do barbeiro está feliz hoje à noite, vai tomar uma sopa de galinha. Então, essa irmã fala: eu entrei no metrô, distraído, como sempre, na verdade, altamente concentrado com alguma coisa, e eu escutei aquele: pastor! Ah, eu fiquei feliz, eu olhei assim, eu falei: opa, essa destemida mesmo. Boa noite, Jorge, que Deus abençoe. Então, eu escutei aquele, tomei aquele susto e já olhei pronto, né? Ou para abençoar ou para repreender, eu não sabia o que que era, né? Aí eu vi aquele rosto simpático lá e eu falei, ela me disse:
Finalmente, parece que quanto mais eu busco, eu vou colocar nas minhas palavras, tá? Parece que quanto mais eu busco, mais insuficiente eu me sinto para ser salva. Eu tô dando uma melhorada aqui na frase, tá? Então, a gente brinca aqui, né, conta a história, mas a gente percebe nesse testemunho como o livro sagrado afeta a nossa consciência. Aquele Deus genérico, universal, né, aquele velho de barbão sentado num trono, o máximo que você lembra daquela do Religare lá, tal. Aquele velho que castiga só os muito maus, né? Aquele que só castiga bandido brabo, né? Ele começa a se tornar, através dessa leitura, dessa entrega às Escrituras, um Deus único, pessoal e santo. Através da Bíblia, a gente aprende que a santidade de Deus nos mataria, como o efeito que o fogo provoca no papel. Então, esse papel frágil, vai tentar se relacionar com o fogo consumidor, queima. Queima porque não dá, as naturezas são diferentes, né? Então, foi essa a constatação de Paulo e foi essa a constatação dessa irmã também. E eu tenho que ficar maravilhado e agradecer a Deus porque o seu Espírito realmente habita em nós e nos leva a essas conclusões, né? Como é que a nossa mente produziria isso se não fosse a ação do Espírito de Deus? Será que Paulo, aí vem a segunda pergunta, será que Paulo conseguiu se tornar santo ao ponto de perder o temor da santidade de Deus? Você acha que parece em algum texto paulino que ele está se gabando da sua própria santidade, ainda que ele diga, eu faço tudo para que eu não dê mole, na minha linguagem, obviamente, né? Então, é, mas Paulo não perde o temor, mas ele sabia de pelo menos duas coisas, e com isso eu vou para o final. Paulo sabia, como já lemos, que Deus nos preparou para isso, e que Deus, para isso, proveu o meio para que toda essa glorificação, essa salvação eterna acontecesse. Boa noite, Lilian. Boa noite, Aline. Deus abençoe. O meio era Jesus Cristo, né? Como a gente sabe, mais do mesmo, não tem muita novidade aqui, né? O Santo de Deus que não só pagou o preço dos nossos pecados, mas também nos fez santos nele, nos justificou, fomos tornados justos diante do Pai. Então, aquele papelzinho que ia queimar no fogo vira agora uma joia, parece um ouro precioso, purificado, e vira a imagem, nos tornamos mais ainda imagem e semelhança do próprio Deus, e dessa maneira estamos aptos para a presença dele, né? Então, o Pai das Luzes, esse que arquitetou todo esse plano, nos enviou Jesus. E ele se envia, né? A Trindade vem na pessoa do Filho e o próprio Jesus garante, né, essa nossa salvação. Como a gente lembra do texto de João, aquele que o Pai envia a mim, eu não deixo que se perca, e eu ressuscito no último dia. Paz do Senhor Jesus, Daiane, que Deus te abençoe. Então, o versículo 9, né? Ainda nos diz, só por isso, né? Diz, por isso também nos esforçamos para agradá-lo. Dentro de um pensamento maior, eu estou só fazendo um highlight aqui. E é só por isso, só porque é o Senhor habitando em nós, só porque esse projeto é divino é que nós vamos nos esforçar para agradá-lo. Esse esforço não vem simplesmente porque a gente decidiu, mas a gente tem que decidir por ele também, né? Só por isso podemos estar confiantes. Só por isso o apóstolo Paulo tem essa certeza absoluta de que vai dar tudo certo. Só por ter certeza dessa obra eterna, Paulo não tinha medo de ver as promessas de Deus cumpridas, porque ele não confiava em si, mas confiava no Cristo vivo. Então, que Deus abençoe você. Lembre-se que, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e você crê nele como seu Salvador, você é a luz. E aí sim, por onde você passar, as trevas vão se dissipar no nome de Jesus. Então, não perca o temor de Deus, mas ouse entrar na sua presença pelos méritos de Cristo. E aí sim, gozemos dessa confiança da glorificação da vida eterna. Que Deus abençoe você. Amanhã a gente continua, estamos quase chegando no versículo 17, e se Deus assim permitir. Paz, irmãos. Boa noite.